Na aula de hoje, vamos revisar sobre permutações e arranjos simples, que estudamos nas aulas presenciais. Vamos lembrar logo algumas questões. Quantos números de 3 algarismos distintos existem? Então, o número de 3 algarismos a gente sabe que é o número que tem a ordem da unidade, dezena e da centena, né? O menor número de 3 algarismos é o número 100. E o maior número de 3 algarismos é 999. Se quiséssemos saber apenas quantos números de 3 algarismos existem, bastava fazer 999 menos 99, porque do 1 ao 99 não tem 3 algarismos. Queremos determinar quantos números de 3 algarismos distintos existem. Então começamos pela centena. Por quê? Porque a centena não pode ser zero. Então para a centena a gente tem 9 opções. Pode ser qualquer algarismo de 1 a 9, só não pode ser o zero. Tirando o algarismo da centena, para a dezena restam 8, mais o zero que agora pode entrar na dezena. Então também temos 9 possibilidades. E para o algarismo da unidade, não pode mais ser o da centena nem o da dezena, o que sobra apenas 8 possibilidades. Então isso vai dar um total de 648 números. Ok? Então temos 648 números de algarismos distintos. Segunda questão. Leila esqueceu a senha de 3 algarismos para abrir o cadeado de sua mala de viagem. Ela sabe que os algarismos são distintos. Quantas senhas no máximo ela deverá digitar até abrir? Então essa questão se assemelha à questão anterior. Porém, como a gente fala de senha, então a centena ele pode ser zero, porque a gente pode criar uma senha do tipo 032. Ok? E aqui a gente não poderia ter o número 32, porque o número 032 não teria 3 algarismos. Mas nessa questão, como a gente fala de senha, pode ter o zero. Então, para a centena nesse caso, eu tenho 10 opções, porque pode ser qualquer um dos 10 algarismos. Tirando um número para usar a centena, para a dezena vai restar apenas 9 opções. Excluindo o algarismo da centena e o algarismo da dezena, para a unidade vai me restar 8 opções. Então isso vai me dar um total de 8 vezes 9, 72. 72 vezes 10, 720. Então ela vai testar no máximo 720 senhas. Questão. De quantos modos 3 casais podem sentar num banco de 6 lugares, de modo que cada casal permaneça junto? Então a gente tem 6 lugares, que eu destaquei aqui como 6 traços azuis, que vão sentar aqui numa ordem enfileirada de um banco. Só que, ao mesmo tempo, eles vão sentar de 2 em 2, já que são casais. Então, eu coloquei também aqui 3 traços vermelhos para simbolizar isso. Então, a gente tem 2 tomadas de decisões. Primeira tomada de decisão é a ordem que os casais vão ocupar o banco. Eu tenho que enfileirar os 3 casais. Então, eu posso escolher entre 3 qual vai ser o primeiro casal. Escolhido o primeiro casal, eu vou escolher entre 2 quem vai ser o segundo casal. Escolhido o primeiro e o segundo casal, só me resta uma opção para o terceiro casal. Então isso aqui vai me dar um total de 3 vezes 2 vezes 1, 6. Ok? A segunda decisão que a gente tem que tomar é a ordem dos membros de cada casal. Então cada casal aqui, ó, a gente vai ter que escolher quem vai ser o primeiro integrante do casal e quem vai ser o segundo integrante do casal. Então, como o casal é 2 pessoas, né, eu tenho 2 opções para escolher a primeira pessoa e aí a segunda pessoa fica escolhida. Do mesmo jeito no segundo casal, eu tenho 2 opções e a segunda pessoa fica escolhida. E no terceiro casal também, eu tenho 2 opções para escolher a primeira pessoa e a segunda fica escolhida. Isso aqui multiplicando vai me dar um total de 8. Então, qual é a minha resposta pelo princípio multiplicativo? Vai dar igual a 48 possibilidades, ou seja, a gente tem 48 possibilidades diferentes de sentar. Questão. Considerando os números naturais de 4 algarismos, responda. Quantos são? Então, observe que aqui a gente não obrigou a ser distinto. Eu posso repetir os algarismos. Então, basta apenas se atentar que o primeiro algarismo, que aqui no caso é a unidade da milhar, ele não pode ser zero, ok? Então, dos 10 algarismos, excluindo o zero, eu tenho 9 possibilidades. Ok? Para o segundo algarismo, que é o da centena, eu posso escolher qualquer algarismo. Posso escolher o zero e qualquer um dos outros, inclusive o que repetiu-se aqui. Então eu tenho 10 possibilidades.
A mesma coisa para a dezena, eu posso escolher qualquer um dos 10 algarismos. E a mesma coisa para a unidade, eu posso escolher qualquer um dos 10 algarismos. Então, multiplicando, a gente vai ter um total de 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 9, 9000. Ok? Então, existem 9000 números naturais de 4 algarismos. Observe que nesse caso eu poderia fazer apenas o seguinte: ó. Observar que o primeiro número de 4 algarismos é o número 1000 e o último número de 4 algarismos é o número 9999. Então, bastava eu pegar 9.999 e excluir a quantidade de números de 3 algarismos, que no caso é 999, ok? Então, isso aqui iria me dar o total de 9.000. Então, seria uma questão que eu poderia resolver sem contagem, certo? Letra B. Quantos possui apenas algarismos distintos? Então, nesse caso, vai começar aqui, né? Não pode ser zero, tem 9 possibilidades. O algarismo da centena pode ser qualquer um dos 10, mas não pode ser mais o que estava aqui, então restam apenas 9. Para o algarismo daqui, poderia ser qualquer um dos 10, mas não pode ser o da unidade milhar nem o da centena, então excluindo 2 eu vou ficar com 8 possibilidades. E o da unidade não pode ser nenhum desses 3, então fica 10 menos 3, 7 possibilidades. Total de 4.536 números com algarismos distintos, de 4 algarismos, ok? Letra C. Quantos possui pelo menos 2 algarismos iguais? Então, nesse caso, eu quero os que vão se repetir, né? Ora, aí basta eu olhar para a letra A e para a letra B. Na letra A, eu tenho um total de 9.000 números com 4 algarismos. Na letra B, eu tenho um total de 4.536 números de 4 algarismos, todos distintos. Então, se eu quero os números que se repetem pelo menos 2 algarismos, tem pelo menos 2 algarismos iguais, então basta eu fazer o quê? A subtração do resultado da letra A com o resultado da letra B. E aí vamos ter um total de 4.464 dos números de 4 algarismos. Quantos são múltiplos de 25? Ora, como é que são os múltiplos de 25? Então basta lembrar que ele tem que terminar em 00, ou em 25, ou em 50, ou em 75, certo? Então, o algarismo da dezena e o algarismo da centena, eles já vão estar ocupados com um desses 4, certo? Então, essas duas decisões, na verdade, vão ser apenas uma. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui para dezena e unidade? 4, ok? Agora, aqui na unidade milhar, eu tenho quantas maneiras de escolher o número da unidade milhar? Eu tenho 9 maneiras, porque não pode ser 0. E quantas maneiras eu tenho de escolher o número da centena? Eu posso escolher de 10 maneiras, porque pode ser qualquer um dos algarismos. Então, isso vai me dar um total de 9 vezes 10 vezes 4. 9 vezes 4, 36, vezes 10, 360. Então, 360 números são múltiplos de 25. Quantos são Capicua? Capicua é a versão para números de palíndromos. Palíndromos são aquelas palavras ou frases que lidas da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda são a mesma frase. Por exemplo, o número 121, da esquerda para a direita, tanto faz, né? O número 2002, da direita para a esquerda, também tanto faz. Okay? Então, esse número a gente chama de número Capicua. Quando é palavra, a gente chama de palíndromo. Então, ó, quantos números Capicua a gente pode formar? Então, o que basta observar é que o número da milhar ele vai ser igual ao número da unidade. E o número da centena vai ser igual ao número da dezena, os algarismos, né? Então, na verdade, basta eu escolher esses dois primeiros, porque esses dois últimos já vão estar escolhidos, já que só fazem repetir. Então, novamente, o número da unidade milhar só pode ser 9 possibilidades, porque não pode ser 0. O número da centena pode ser 10 possibilidades, que pode ser qualquer algarismo. Este número é igual a este, então ele já está escolhido, uma possibilidade. E esse número vai ser o mesmo número que tiver aqui, então também uma possibilidade. Então, isso vai me dar um total de 90 números Capicua. A gente quer contar a quantidade de agrupamentos que a gente pode fazer com elementos de um conjunto. Então, dentro desses agrupamentos, a gente vai estudar permutações, onde tem dois tipos de permutações, a simples e a com repetições, os arranjos e as combinações simples. Então, o que é uma permutação simples?
dado N elementos distintos, formar uma fila com todos. Então, por exemplo, quantos anagramas formamos com a palavra calor? Então, calor tem 5 letras e essas 5 letras são distintas. Então, eu tenho N elementos, nesse caso são 5 elementos. E sempre que eu quero formar um anagrama, eu quero usar essas 5 letras para formar uma nova palavra, que pertence ou não ao nosso vocabulário. Ok? Então, quando eu faço isso, quando eu pego N elementos e quero saber de quantas maneiras eu posso formar fila com eles, todos elementos distintos, eu estou falando de permutação simples. Permutação com repetições. Nesse caso, eu vou ter N elementos, ok? Só que alguns vão ser repetidos. Mas mesmo assim eu quero formar uma fila com todos. Então, por exemplo, quantos anagramas formamos com a palavra Paraibá? Então, se a gente observar, Paraibá, ele vai ter 3 As repetido e 2 R's que também são repetidos. Então, a gente chama aqui de permutações com repetições. Por quê? Porque se eu trocar esse R com esse R de lugar, eu não vou gerar uma nova palavra. Se eu trocar esse A com esse A de lugar, também não vai gerar uma nova palavra. Sejam N elementos distintos, qualquer agrupamento ordenado dos N elementos é definida como sendo uma permutação ou permutação simples. E vimos que o número de permutações simples é representado por Pn e é igual ao N fatorial. Ok? Vimos essa fórmula pelo princípio multiplicativo. Então tem aqui uma questão. Considerando os anagramas da palavra conquista. Quantos anagramas formamos com conquista? Então, conquista ela tem o quê? 9 letras. Então basta calcular quem é P9. Ou seja, quanto equivale 9 fatorial. Ok? Como esse valor vai ser um valor muito grande, a gente não precisa resolver. Basta deixar a expressão em fatorial. Certo? Quantos anagramas começam por vogal? Então, se eu observar a palavra conquista, ela tem quantas vogais? 4 vogais e 5 consoantes. Então, eu quero que ela comece por vogal. Então, antes de fazer permutação, eu vou ter que resolver esse probleminha aqui. Ó. De quantas maneiras eu posso preencher aqui de modo que seja uma vogal? Okay? Então, como eu tenho 4 vogais, eu tenho 4 possibilidades de escolha para a primeira letra. Certo? Retirando a vogal que eu vou usar aqui, então aqui vai me sobrar o quê? Vai me sobrar 8 letras, que vai ser as 3 vogais mais as 5 consoantes que eu não usei. Então, quantos anagramas eu vou formar aqui com essas 8 letras distintas? Vai ser justamente P8, ok? Então, a resposta da letra B vai ser 4 vezes a permutação de 8 elementos. Ou seja, vai ser 4 vezes 8 fatorial. Quantas começam e terminam por consoante? Então, temos 5 consoantes, né? Então, eu tenho que escolher qual letra vai ficar aqui, qual letra vai ficar aqui entre as 5 consoantes. Então, aqui eu vou ter 5 possibilidades de escolha. Depois de feita essa escolha, eu vou ter 4 possibilidades para cá, porque vai me restar apenas 4 consoantes. Então, fazendo essas duas escolhas, né, aqui vão me restar 7 letras. E essas 7 letras, elas vão formar um novo anagrama com 7 letras. Então, vai ser justamente a permutação de 7 elementos. Então, quem vai ser minha resposta? 5 vezes 4 vezes P7. Então, vai ser 5 vezes 4, 20, vezes a permutação de 7 elementos, que vai ser 7 fatorial. Quantos apresentam a letra C antes da letra A? Então, essa aqui, basta imaginar o seguinte. Ó. Toda palavra que eu for formar aqui com conquista, na verdade, só vai ter duas possibilidades. Ou o A vai vir antes do C, ou o C vai vir antes do A, ok? Então, na verdade, a gente está quebrando o conjunto em dois. Então, se o total de anagramas da palavra conquista é 9 fatorial, basta eu pegar esse valor e dividir por 2. E a questão está resolvida. Quantos apresentam as sílabas com, quis e tá? Então, neste caso, eu remodelei a questão, porque quando eu digo que eu vou formar sílabas, então eu não preciso mais fazer anagrama das letras. Eu vou fazer anagramas agora das sílabas. Então, eu quero apenas fazer o que aqui? Reordenar esses 3 elementos. Então, de quantas maneiras eu posso ordenar com, quis e tá? De 3 fatorial maneiras, que é igual a 6.
Definição de permutações com repetições. Então já vimos essa definição, né? A gente vai ter n elementos, só que não vão ser distintos. Vai ter n1 elementos, que é iguais a 1, vai ter n2 elementos do tipo A2, n3 elementos do tipo A3, até um certo k, ok? De modo que sempre que eu somar essa quantidade de elementos, vai dar n. Então, qualquer agrupamento ordenado desses n elementos é definido como sendo uma permutação com repetição. E a gente já viu na aula também que essa permutação é representada desse modo aqui, ó. Permutação de n elementos, onde tem um elemento que se repete n1 vezes, tem outro elemento que se repete n2 vezes, tem outro elemento que se repete n3 até um nk. Então, como é que vai ficar? Vai ficar n fatorial dividido pelo produto dos fatoriais n1, n2 até nk. Lembrando, n1 é a quantidade que um tal elemento se repete. n2 é a quantidade que outro elemento se repete, até o nk. Então, por exemplo, determine o número de anagramas formados por camarada, arara e paralelepípedo. Então, a palavra camarada. Então, vamos observar o seguinte, ó. A letra A, ela está se repetindo quantas vezes? 4 vezes. As letras C, M, R e D, elas não se repetem. Então, camarada tem quantas letras? Camarada tem 8 letras. Então, nesse caso aqui, o meu N é igual a 8, ok? Então, quantos anagramas camarada dá para formar? Vai ser a permutação de 8 elementos, onde tem apenas um elemento que se repete, que é o elemento A. E ele se repete quantas vezes? 4 vezes. Então, isso vai ser 8 fatorial dividido por 4 fatorial, já que o A só se repete 4 vezes, ok? Então, se a gente resolver isso, né, vai me dar um total de 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Lembrando que aqui a gente elimina 4 fatorial com 4 fatorial e vai dar um total de 1680 anagramas. Arara. A palavra arara, a gente tem um total de 5 letras, então meu N vale 5. Só que tem um elemento, que é a letra A, que se repete 3 vezes. E tem outro elemento, que é a letra R, que se repete 2 vezes. Então, aplicando aqui a fórmula, a gente vai ter uma permutação de 5 elementos, onde um se repete 3 vezes, vírgula para separar, e outro elemento se repete 2 vezes. Então, isso vai ficar como 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, esse 3 fatorial é a quantidade de vezes que o A se repete, e esse 2 fatorial é a quantidade de vezes que o R se repete. Resolvendo isso, a gente vai ter 5 fatorial, que vai ser igual a 120, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser 6, e 2 fatorial, que é 2. Então, vai ser 120 dividido por 6 vezes 2, 12, né? Então, isso vai me dar um total de 10 anagramas. Paralelepípedo tem 14 letras, onde o P se repete 3 vezes, o A se repete 2 vezes, o L se repete 2 vezes e o S se repete 3 vezes. Então, aplicando a fórmula, a gente tem que o total de anagramas da palavra paralelepípedo é a permutação de 14 elementos, onde um se repete 3 vezes, outro se repete 2 vezes, outro 2 vezes também e outro 3 vezes. Então, isso vai ficar 14 fatorial dividido pelo produto dos fatoriais aqui, ó. Então, 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Vou deixar isso aqui para você resolver. Isso aqui vai dar um número muito grande, ok? Arranjos simples. Então, a ideia de arranjo simples é o seguinte: dado n elementos distintos, formar uma fila com k elementos, ok? Então, nas permutações a gente usava todos os n elementos. Aqui no arranjo eu não vou usar todos, certo? Eu vou usar apenas uma quantidade k, ok? Se eu arranjar todos, é claro, o meu arranjo simples ele vai se tornar uma permutação simples. Exemplo: num grupo de 5 alunos, quantas comissões com 2 alunos, presidente e vice-presidente, podemos formar? Ok? Então, nós não vamos resolver isso aqui por enquanto, vamos só entender um pouco. Ó, então, como eu estou atribuindo aqui uma ordem?
porque um vai ser o presidente e o outro vai ser o vice-presidente, ok? Então imagine que dentro desses 5 alunos eu pego uma aluna que se chama Ana e um outro aluno que se chama Bruno. Então, se Ana for presidente e Bruno vice-presidente, é uma coisa. Se Bruno for presidente e Ana for vice-presidente, já é outra coisa, certo? Então, por isso que é um arranjo simples, porque eu alterando a ordem, isso aqui vai mudar o meu resultado. Já a combinação simples, dado N elementos distintos, formar um grupo com K elementos. Então, observe que agora eu não estou enfileirando, eu quero formar apenas um grupo. Então, o grupo não tem ordem, certo? Por exemplo, num grupo de 5 alunos, quantas duplas podemos formar? Novamente, se dentro desses 5 alunos eu pego uma aluna que se chama Ana e outro aluno que se chama Bruno para formar uma dupla, então a dupla Ana e Bruno é a mesma coisa da dupla Bruno e Ana, ok? Então nesse caso a ordem não me interessa. Então, quando eu formo grupos, eu estou falando de combinação, certo? Dado um conjunto com N elementos distintos, ou seja, todos diferentes, chama-se arranjo de N elementos tomados K a K, então esse em vermelho aqui é como eu leio essa expressão, certo? Com K menor ou igual a N, qualquer agrupamento ordenado de K elementos distintos, escolhido entre o N existente, ok? Então, recapitulando isso, se eu tenho N elementos distintos e desses N eu quero tomar K elementos para formar uma fila, eu estou falando que eu estou formando um arranjo simples, ok? Então, nosso objetivo é descobrir a quantidade de arranjos que eu posso formar com esses K elementos, ok? Essa quantidade a gente denota aqui, ó, ANK, significa o quê? O número total de arranjo de N elementos tomados K a K. Ou assim, ó, a quantidade de arranjos de N elementos tomados K a K, certo? Então, na aula passada, a gente também já viu essa fórmula aqui, ó. Vimos que a quantidade de arranjo de N elementos tomados K a K é dado por N fatorial dividido pela diferença N menos K fatorial. Uma questão aqui que a gente vai ver que tem a ideia de arranjo. Para a escolha do líder e vice-líder de um grêmio estudantil, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Então, neste caso, eu tenho 10 elementos diferentes, no caso 10 alunos, e desses 10 alunos eu quero pegar uma quantidade K, que nesse caso é 2, ok? Então, essa questão é arranjo ou é combinação? É arranjo, porque um desses alunos vai ser líder e o outro vai ser vice-líder, ok? Então vão ser coisas diferentes. Eu posso pensar aí como enfileirar. O primeiro é o líder e o segundo é o vice-líder, ok? Se fosse apenas para formar uma dupla, então eu estaria falando em combinação, que a gente vai estudar mais adiante. Então, o total de modos diferentes que eu posso escolher para um ser o líder e o outro ser o vice-líder é o número total de arranjo de 10 elementos tomado 2 a 2. Que aqui aplicando a fórmula vai ser o quê? Vai ser 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial. Isso vai ser 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Isso vai ser 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial. Esses 8 fatorial cancela e vai me restar 10 vezes 9, então eu vou ter um total de 90 possibilidades, ok? Questão. A senha de acesso a uma rede de computadores é formada por uma sequência de 4 letras distintas, ou seja, diferentes, seguida por 2 algarismos também distintos. Letra A. Quantas são as possíveis senhas? Então, para eu formar a senha, eu vou escolher uma letra, depois outra letra que tem que ser diferente da primeira, depois uma terceira letra que tem que ser diferente da primeira e da segunda, e uma quarta letra que tem que ser diferente das outras 3. Depois eu vou escolher um algarismo entre os 10, lembrando, como é uma senha aqui pode ser 0, ok? E o último algarismo aqui pode ser qualquer um dos 10, mas não pode ser igual a esse, certo? Então, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Olha, eu tenho 26 letras de alfabeto, então eu posso escolher a primeira letra de 26 possibilidades diferentes. A segunda letra só não pode ser igual à primeira. Então me restam 25 possibilidades diferentes. A terceira letra não pode ser igual às outras duas, então 24 possibilidades. E a quarta letra, 23 possibilidades. O primeiro algarismo pode ser qualquer um dos 10.
E o segundo algarismo só não pode ser igual ao primeiro, então vai ser 9 possibilidades, ok? Então, multiplicando tudo isso, eu vou ter a minha quantidade total de senhas, que isso vai me dar um total de 32.292.000 combinações diferentes de senhas, ok? Então a gente resolveu pelo princípio multiplicativo. Agora vamos ver que isso aqui a gente poderia ter usado a fórmula de arranjo. Se fôssemos resolver usando a ideia de arranjo, bastava ver o seguinte, ó. Eu tenho 26 letras de alfabeto, que são todas distintas, e eu quero escolher 4 aqui distintas, ok? Então, como aqui é ordenado para formar uma senha, estou pegando um arranjo de 26 elementos tomado 4 a 4, certo? E aqui eu estou pegando dois algarismos distintos de um conjunto de 10. Então, estou pegando um arranjo de 10 elementos distintos tomados 2 a 2. Então, se a gente resolver isso aqui, vai me dar o quê? Vai me dar 26 fatorial dividido por 26 menos 4, 22 fatorial. Ok? Coloquei já direto aqui, ó, 26 menos 4. Por outro lado, o arranjo de 10 elementos tomados 2 a 2 vai ser 10 fatorial dividido por 10 menos 2, 8 fatorial. Ok? Observe que para eu resolver isso aqui, ó, vou fazer 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22 fatorial, que vai ser cancelado com esse de baixo. É justamente esses 4 números que aparecem aqui, ó. E 10 fatorial sobre 8 fatorial, eu vou abrir esse 10 fatorial, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. O 8 fatorial do numerador vai cancelar com o denominador e vai me restar apenas 10 vezes 9, que é o que está aqui, ó, certo? Então, se eu continuar resolvendo isso aqui, vou chegar no mesmo resultado. Letra B. Quantas senhas têm apenas consoantes e algarismos maiores que 5? Então, ó, se eu vou pegar a consoante, vamos fazer aqui agora usando arranjo. Eu tenho, das 26 letras, eu tenho 21 que são consoantes. Se eu tirar as 5 vogais, me restam 21 consoantes. Então, eu tenho um arranjo de 21 elementos tomados 4 a 4. Okay? Desses 21, eu vou escolher 4 e formar uma fila. Já para os dois números, eu quero algarismos maiores do que 5. Então, dos 10 algarismos, eu vou tirar do 0 até o 5. Vai me restar 6, 7, 8 e 9. Então, eu tenho um arranjo de apenas 4 elementos que me sobram, tomado 2 a 2. Ok? Então, resolvendo isso aqui, vai ficar 21 fatorial sobre 21 menos 4, 17 fatorial. Vezes o arranjo de 4 elementos tomado 2 a 2 vai ser 4 fatorial dividido por 4 menos 2, 2 fatorial. Abrindo esse cálculo, o que é que a gente vai ter? Vai ter 21 vezes 20 vezes 19 vezes 18. O 17 fatorial que eu queria ter aqui, ó, vai ser cancelado com esse aqui de baixo, então já não vou colocar. E do 4 fatorial vai me restar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que vai ser cancelado com esse 2 fatorial. Então, minha resposta vai ser esse produto aqui, ó, que resolvendo vai ser igual a 1.723.680 arranjos diferentes, ok? Senhas diferentes. Dispomos de 10 cores e queremos pintar uma faixa decorativa com 7 listras. De quantas maneiras isso pode ser feito? De modo que cada lista seja de uma cor diferente. Então aqui, ó, eu tenho 7 listras e eu quero pintar usando 10 cores, de modo que cada lista seja de uma cor diferente. Então, observe que a gente tem um arranjo de 10 elementos, ou seja, das 10 cores, eu vou escolher 7 e enfileirá-las. Ok? Então isso vai ser 10 fatorial sobre 10 menos 7, 3 fatorial. Resolvendo, a gente vai ter o quê? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, que vai ser cancelado com esse. Então, isso aqui vai ser minha resposta. Que resolvendo vai ser igual a 604.000
800. De quantas maneiras isso pode ser feito de modo que duas listras adjacentes sejam sempre de cores distintas? Então, nesse caso, a minha primeira lista ela pode ser escolhida de 10 entre as 10 cores que eu quiser. Para pintar a segunda lista, só não pode ser igual a essa primeira aqui, então me resta 9 possibilidades. Para a terceira lista, ela só não pode ser igual a essa, mas igual à primeira já pode, então me resta também 9 possibilidades. Para a quarta lista, só não pode ser igual à terceira, então me resta 9 possibilidades. Para a quinta lista, só não pode ser igual à quarta, 9 possibilidades. E assim por diante, ok? Então isso vai me dar um total de 10 vezes 9 elevado à sexta potência, que vai ser igual a 5.314.410 modos diferentes.